bate, mas eu não tive como recusar esse convite. Primeiro que já estava no coração de Deus, porque no dia 28 de janeiro de 2023, a gente ora, a gente busca Deus, e a gente tem os nossos momentos de angústias, de aflições, não sei se com vocês é assim, vezes que a nossa alma está conturbada, e um desses dias eu buscava o Senhor e veio ao meu coração um capítulo e eu fui pesquisar sobre aquele capítulo, fui estudar, fui meditar e quando eu me vi eu gosto de rabiscar minha Bíblia e peguei esse caderno que eu trouxe ele hoje porque fiz questão que ele estivesse aqui e comecei a escrever e vi que tinha título e tinha as passagens e Deus estava ali falando comigo sobre aquilo que eu estava conversando com ele. Mas, em uma conversa informal, Juliana, depois de tudo que nós vivenciamos aqui em nossa igreja, ela comentou que eles, ao ver o mês das mulheres, o meu nome poderia ser citado para pregar, e eu fiquei surpresa, mas conversei com o Gersinho, e nesse dia eu até falei, Gersinho, eu acho que tem uma pregação no meu caderno. E ele virou e falou assim para mim, então guarda, quando eu for pregar, você me dá ela. Gersinho sendo Gersinho. Aí eu falei, tá bom. E Juliana falou isso, mas eu me remeti a isso que eu tinha escrito aqui no meu caderno. Mas a gente sempre tenta fugir daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque, como Juliana falou, Deus ele usa quem Ele quer, mas a gente se sente incapaz, mas quem capacita é Deus. E eu estou aqui pela graça e pela misericórdia dele nessa noite. E Gersim deu todo o apoio, falou, não, você vai sim, vai sim. E Juliana fez o convite formal e eu tentei fugir mais uma vez, falando que ia orar. Uma forma da gente tem, né, vou orar para poder ver se ganha tempo, se tem outra pessoa. E o pastor perguntou, e aí, aceitou, minha irmã? E eu vou orar. E a gente sempre tentando escapar de alguma forma. E numa EBD em que Juliana deu, ela passou a programação e Luísa me chega em casa. Mãe, tia Ju falou que você vai pregar. Eu falei, mas para que Juliana foi falar? Meu Deus, eu não dei resposta a ela. Meu Deus, não vou, calma, Luísa. Ela, não, você vai sim, você vai pregar. Eu falei, então, Gersim, é Luísa, é meu pastor, é Juliana que está nos conduzindo. Então, eu acho que Deus realmente confirmou ao meu coração que era para mim estar aqui nessa noite. Porque a minha casa é que me testifica, né? Eles que me conhecem na verdade, são eles que convivem comigo. Então, se a minha filha falou que eu podia estar aqui, se o meu esposo falou que eu podia estar aqui, meu pastor me convidou para estar aqui, é minha líder, então eu estou aqui e vou compartilhar daquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu espero que a igreja receba, abra o seu coração para que seja um solo fértil, para que a palavra de Deus fale ao coração de vocês e que Deus possa completar tudo aquilo que Ele já começou a fazer. Eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias em 2 Reis. Segunda Reis, no capítulo de número 4, versículo de número 8. O nome dessa mulher, ela já foi até falado aqui, o nome não, né? Ela foi citada aqui hoje. E, como eu falei para vocês, aquilo que Deus, o que eu pedi a Deus, Deus falou comigo naquela manhã. E eu entendi que era para ser compartilhado. Eu espero que assim como Deus falou ao meu coração, fala o coração de vocês também. Então nós vamos ler esses versículos até o versículo 17. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa,
e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, não, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, te agradecemos por esta palavra. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, ministrar os nossos corações, fazer aquilo, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, para esta noite, Pai. Que se cumpra o seu propósito, o seu querer, que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça nesta noite. Que cada palavra aqui, Senhor, seja para a honra e glória e louvor do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, nós cantamos e citamos essa mulher aqui na dança das meninas, porque a sunamita não era o nome desta mulher. A Bíblia não relata o nome dessa mulher. Chamava de sunamita porque ela vivia na cidade de Sunem. Assim como nós somos trajanenses, moramos em Trajano, ela é a sunamita, pois morava em Sunem. E ali tinha esse homem, esse profeta de Deus, chamado Eliseu, que sempre estava nessa cidade. E eu, como eu já falei para vocês, já tinha essa ministração e sempre que é proposto um tema, a gente tenta abordar um tema. E eu pensei, meu Deus, eu já tenho pronto. Amém. Eu já tenho essa palavra, achei que estava tudo pronto, que o Senhor queria falar, e tem agora um tema a qual a gente precisa ser falado. Mas logo nos versículos iniciais, a gente vai ver que essa sunamita era uma mulher hospitaleira. Também era uma mulher que gostava de acolher as pessoas na sua casa. E ela fazia exatamente o que o tema é proposto. Ela transformava o seu amor em atitudes reais. Porque uma mulher, para abrir a sua casa e oferecer sempre alimento, ela fez questão que esse homem fosse se alimentar ali uma vez. E disse a ele todas as vezes que ele estivesse naquela cidade, ele podia ir lá se alimentar. E não satisfeita, no versículo 10, vai nos dizer que ela chamou seu marido, pediu a ele para que construísse um quarto pequeno no terraço da sua casa, colocasse ali uma cama, colocasse lamparina, colocasse mesa, colocasse cadeira, para que todas as vezes que ele estivesse nessa cidade, ele se hospedasse na casa dela. Então a gente vê esse amor que ela tinha, porque contando assim parece fácil, né? E falando também assim não tem como a gente remeter a pessoas que fazem. Hoje em dia, a gente sabe que não é fácil abrir nossas portas. Hoje em dia, a gente até se esquiva de abrir por falar, né? Ah, tá difícil hoje, a gente não conhece as pessoas. Mas a gente também não quer, às vezes, ter o trabalho. A gente não quer, às vezes, né, ter essa ocupação. Mas o Senhor nos fala, né, na sua palavra, Ele nos ensina a sermos hospitaleiros. Ele nos diz que, sem saber, né, as pessoas hospedam anjos, e esse aqui era um homem de Deus. Então, essa mulher tinha esse coração que transbordava amor, que transbordava compaixão. Ela fez exatamente um quarto, ela o servia, esse homem de Deus, ela deixou suas portas abertas para esse homem. Mas, sem ela saber, ela estava preparando o lugar do milagre.
Lá mais na frente, eu vou pedir aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas. Eu vou estar recitando alguns versículos para a gente poder acompanhar essa história e tirar proveito dessa história. Mas sem ela saber, ela estava preparando o lugar do milagre. E eu queria te perguntar, como nós temos vivido? Nós estamos preparando lugares de milagres? Porque, como nós vimos também, nós lemos, né, até os versículos, e o versículo nos diz que Eliseu, ele ficou muito constrangido com o amor dessa mulher, com a atitude de cuidado que ele estava para com ele. Tanto que ele pediu, ele falou assim, ele tinha um amigo com ele, chamado Geazi, ele falou, vê o que essa moça precisa. Chamou ela até naquele quarto que ela tinha preparado, mandou que Geazi chamasse, chame a sunamita, manda que ela venha aqui, a gente precisa retribuir esse amor que ela tem dado, a gente precisa dar a ela esse cuidado que ela tem feito para com a gente, porque a gente sabe que a palavra de Deus fala, o que a mão direita faz, né? A esquerda não precisa saber, mas o amor, ele transborda. Toda vez que a gente dá, a gente sabe que a gente vai receber. Talvez a gente não receba da pessoa que a gente deu, talvez a gente não receba da forma que a gente deu, mas toda vez que a gente externiza o nosso amor com sinceridade, com compaixão, fazendo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, o amor, ele é retribuído a nós. E aquele homem de Deus, claro que ele era um homem de Deus, então ele queria retribuir esse amor. E nós também, como filhos de Deus, precisamos entender tudo isso que nós temos falado durante esse mês, retribuir esse amor que Deus nos dá de graça, por graça. Então a gente precisa também retribuir ao nosso próximo. Nós aprendemos muito em todas essas ministrações e vem se confirmar aqui também. Mas esse homem, ele ficou muito constrangido. Então ele pede para que esse amigo dele, Geazi, vá lá e chame a sunamita. E ela foi a primeira vez e ele disse, acompanha comigo. Lá no versículo 11. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Então ali, né, ele pergunta a ela, quase isso, escolhe o que você quer. O que você quer que eu te faça? Peça qualquer coisa. A gente só quer retribuir todo o cuidado que você está tendo com a gente. Mas aquela moça respondeu, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. E Eliseu não se conformou com essa resposta dela. Mas como a gente pode intervir pela sua vida, a gente pode fazer alguma coisa por você, peça alguma coisa, a gente só quer retribuir o amor que você tem nos dado, o cuidado que tem feito para com as nossas vidas. E ela disse que não queria nada, não preciso de nada, eu estou bem na minha casa, eu estou bem com a minha família, eu estou bem onde eu moro, fique em paz. Mas aquele homem não se conformou com isso e mandou de novo o profeta mandou de novo Geazi olhar para aquela mulher. E Geazi teve um olhar de cuidado com ela. Eliseu mandou que ele olhasse para aquela mulher e visse o que ela precisava. Aos olhos humanos, ela não precisava de nada. Porque lá no versículo 1 diz que a mulher era rica. Então, se a mulher era rica, ela tinha de tudo, né? Ela tinha tudo, ela disse que não precisava mais de nada. Aos nossos olhos, né? Então, está tudo bem com ela, ela não precisa pedir nada. Mas continua a história lá no versículo 15. Eliseu disse, vá chamá-la. Outra vez, Geazi chama a sunamita. Ele a chamou e ela se pôs à porta, de novo, naquele quarto onde ela mandou construir para ele. Então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. E aqui a gente começa a perceber, né, que alguma coisa conflitava o coração daquela serva. Quando ela disse, não minta, né? Aqui me aparentou, ela ficou eufórica, ela ficou um pouco preocupada, conturbada com o que o homem tinha dito. Porque talvez, ou eu falo talvez, né? Porque a palavra de Deus,
mas aos meus olhos era isso que ela tinha no seu coração. Aparentemente, ela tinha tudo, mas algo no coração dela, um sonho, aquela mulher tinha. Algo que ela já tinha sonhado, alguma coisa ela já tinha planejado, alguma coisa no seu interior ela já tinha sonhado. Mas às vezes por algumas circunstâncias, às vezes por alguma adversidade, os seus sonhos foram frustrados. Ela guardou aquele sonho ali, não quero, não mexe nisso. A impressão dessa palavra quando ela diz, não, meu Senhor, não minta para esta tua serva. Não fala mais nisso, deixa isso quieto, eu estou bem assim, eu estou bem na minha casa, eu estou tranquila onde eu estou, não mexe com nada, não preciso de nada, não me lembre nada. Eu não quero nada, quando falou do filho. Então, o Senhor, Ele me sonda, Ele me conhece. O Senhor, Ele te sonda e Ele te conhece. Essa mulher não precisou abrir a boca para falar o que ela precisava, mas o Senhor conhecia o coração dela. Quantos de nós tem sonhos que só você e Deus sabem? Quantos de nós a palavra não sai na nossa boca, porque às vezes a gente tem até temor diante de Deus. Eu não vou falar, eu não vou pedir, é melhor deixar quieto, deixa quieto. Talvez Deus não quer, não é desse jeito, não é dessa forma. Deus, Ele conhece cada um de nós aqui. Assim como Ele conhece o coração dessa filha. Assim como Ele sabia o que ela precisava. Não era de bens materiais, não era intercessão de alguém poderoso, não era nada disso que ela precisava. Era um sonho escondido no seu coração. Algo que somente ela e Deus conhecia. E Deus fez com que esse homem revelasse a ela. No versículo 17, a mulher engravidou. E no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. A promessa se cumpriu. 1 ano, a promessa se cumpriu. Aquilo que ela temia, aquilo que ela hesitava em viver, porque aqui vai dizer, né, quando Geazi fala, ela não tem filho, mas também o esposo dela é velho, né? As esperanças se esgotaram, não tem mais chance. O que ela sonha é impossível de acontecer, não tem como acontecer. O marido dela é velho, deixa esse sonho de lado, deixa esse sonho esquecido, deixa esse sonho guardado, isso é só para mim. E às vezes a gente fica nessa situação, né, de isolamento, de esquecimento, em alguma área da nossa vida. A gente acha que Deus não nos conhece, mas Deus vem e surpreende essa mulher. E dentro de 1 ano, ela engravida, e esse menino cresce, nasce, esse menino cresce, esse menino vai para o campo com o seu pai. Nós não lemos todo o capítulo, mas eu peço que vocês acompanhem e depois vocês leiam em casa também, medite. E vai continuar a dizer nos capítulos a seguinte, que esse menino vai para o campo com o seu pai e vai lá ajudar, né, na ceifa com o seu pai e os seus servos, mas de repente ele diz, ai, a minha cabeça. Imagino eu, ele sentiu alguma dor, alguma coisa, então ele grita, ai, a minha cabeça. Está lá no versículo 18. Então o pai disse para um dos servos, pega ele, vai lá, entrega para a mãe dele. O servo fez como o pai mandou. Pegou o menino, entregou para a mãe pegou o menino no colo, colocou ele no seu colo e ficou ali com ele. Lá no versículo, só um minuto, o menino ficou sentado, no versículo 20, o menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. E aí, eu confesso que nessa hora, né, a gente fica meio... A gente falou de sonhos, a gente falou que Deus ouve, que Deus sabe, que Deus conhece, e a gente parece que entra meio em conflito com a gente mesmo, e agora o menino morreu. Deus deu, Deus também pode tirar, pode. Mas por que ele fez a promessa? Por que ele prometeu? Então, a morte daquele menino, aí para mim começa uma nova fase com aquela mulher. E eu comecei a entender, e eu comecei, né, a meditar nessa palavra, e querendo entender o porquê da morte desse menino. E lembrando e trazendo, né, aquilo que Deus tem para nossas vidas, que há momentos de adversidade em nossas vidas. Há momentos que a gente não quer passar,
mas nós vamos precisar passar por elas. Mas aqui vai nos mostrar a sabedoria de uma mulher. É isso que eu quero trazer para nós, mulheres e homens também dessa noite. Como ela lidou com essa adversidade, com sabedoria, com fé. Porque diante de toda essa circunstância, como eu falei para vocês, que vocês acompanhem comigo no versículo, deixa eu só procurar aqui, no versículo 20, como eu já li, o versículo 21. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Lembra do lugar do milagre? Lembra aquele quarto onde ela mandou preparar, colocar uma cama, uma cadeira? Agora ela sobe naquele mesmo quarto e coloca o seu filho morto. A promessa ela recebeu também naquele quarto, mas ela colocou ele lá, deitou ele naquela cama que ela pediu para o marido fazer, fechou a porta e essa mulher saiu. E ao sair, ela pede ao seu marido que pegue as jumentas, pegue alguns dos seus servos, que ela precisaria estar com o homem de Deus, que era Eliseu. Ele não estava mais naquela cidade, ele estava no Monte Carmelo. E quando eu comecei a ler, eu vi que ela não falou nada para o seu marido. Ela estava no seu direito, talvez é uma palavra, né? Mas ela estava na sua situação de se lamentar, de chorar, de gritar, mas ela não faz isso. Ela tem uma sabedoria do alto, que ela não diz nada nem ao seu marido. Ela tranca o seu filho no quarto, ela desce, ela pede que seu marido arrume as jumentas, pede os seus servos e a conduz até o homem de Deus. E não fala nada. Ela não grita, ela não esperneia, ela não resmunga, ela não blasfema. Ela só vai atrás de uma resposta daquele que fez a promessa a ela. Então aquela mulher segue em direção, no versículo 25. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, de novo está ele aqui, o seu servo: veja, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? Então eu não sei se já está aqui, eu pedi para eles fazerem exatamente isso, que essa foi uma das partes mais marcantes para mim, quando esse homem de Deus vai ao encontro dela, né, amando de Eliseu, e pergunta a ela se vai tudo bem com ela, tudo bem com seu marido, tudo bem com seu filho, né? Como que está você? Como que você está hoje? Sua casa, seus filhos, o seu marido? E olha a resposta dela. Vamos ler aí? Ela respondeu, você pode ler bem alto comigo? Vai tudo bem. Ia tudo bem com ela? Não ia tudo bem com ela. Ela deixou um filho morto em casa. Não ia tudo bem com ela. Mas olha a confiança em Deus, olha a esperança que ela tinha e olha a fé e a sabedoria dessa mulher. Ela não disse nada a ninguém. Ela não reclamou. Ela foi em busca de uma resposta de Deus, de um homem de Deus. E o homem de Deus manda que Geazi vai de encontro a ela. Você vê que nem a ele ela conta nada. Ela não conta para o seu marido, ela não conta para Geazi, ela diz para ele, vai tudo bem. E continua sua caminhada. Mas quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Ela só falou com Eliseu. Ela tinha o seu marido, ela não falou. Tinha os seus servos que levou ela durante a caminhada. Ela não resmungou, ela não reclamou, ela não blasfemou. Ela encontrou com Geazi, ela podia ter falado, cadê ele que falou? Ela não falou, ela disse, vai tudo bem. E foi a falar com ele. Quando chegou diante dele, ela se prostrou. Ela derramou as suas lágrimas, porque ela tinha motivo.
Muitas das vezes, nós achamos que somos cristãos, né? Somos fortes, que a gente não pode chorar, que a gente não pode. Nós devemos, nós podemos. Aqui diz que ela estava amargurada. Ela teve o seu momento, ela precisou se derramar, mas com as pessoas certas. A sabedoria dessa mulher traz para a gente hoje é com quem que nós vamos nos derramar. Com quem que nós vamos abrir o nosso coração. A gente confessa, eu confesso, é difícil, né? A gente achar hoje, na nossa classe, né? A gente conversa sobre isso. E às vezes a gente encontra dificuldade de abrir o nosso coração de verdade, de derramar aquilo que tem sangrado, que tem trago, né, dor, aquilo que tem nos feito chorar. Às vezes a gente fala, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo indo muito bem, mas o coração tá doendo, né? Às vezes a nossa alma está amargurada e ela procurou exatamente um homem de Deus. Então Deus, Ele deixa aqui para a gente também, homens e mulheres, que sejamos homens e mulheres também, não só para que a gente procure, né, na hora do nosso momento, mas que as pessoas possam ver em nós também essas pessoas de Deus, que as pessoas ao nos procurar, a gente tenha sabedoria para poder abraçar, para poder ajudar a sarar as feridas, para poder consolar, e depois fica só entre nós, porque o nosso medo é, eu conto para você, você conta para ela conta para ele. Então, a gente se tranca no nosso medo, a gente se tranca nas nossas dores e não consegue falar. Aqui a gente vê que Eliseu, no decorrer, não fala nada com ela, não fala, por que você está chorando? O que está acontecendo? Para de chorar, não reprime ela, não repreende ela. Ele só fala, deixa ela. Quando Geazi tenta arrancar ela, que ela se vai diante dele, né, para se derramar, ela deixa ela. Então, Deus, Ele está trazendo isso para a gente. Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Porque, muitas das vezes, nós não entendemos os desígnios de Deus. Eu queria que colocasse para mim Romanos 11. Romanos 11, versículo 33 e 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Há coisas que é somente para o Senhor, não é para a gente. Há coisas que nós nunca vamos entender, nunca vai ser explicado a nós. Assim como Eliseu não disse nada para ela, não quis explicar nada, não quis falar nada, ele simplesmente acalentou aquela mulher, e a história vai seguir, que ele manda Geazi na frente, segue na frente e deu uma ordem a ele, não pare com ninguém, não fale com ninguém, não cumprimenta ninguém, não diz nada, faz só o que eu te mandei, chega naquela casa, sobe naquele quarto e joga minha capa sobre aquele menino. Geazi fez conforme ele mandou e ele foi depois com a sunamita. Vá na minha frente e eu estou indo atrás. E ele fez como Eliseu mandou. Só que o menino não voltou à vida. E Geazi retorna ao encontro deles e fala isso com esse homem de Deus. Mas aí lá no versículo 33, Eliseu, então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Eliseu entrou naquele lugar onde ele fez a promessa, onde Deus usou a vida dele para fazer a promessa e fez o que Mateus 6,6 diz. Ele orou, ele fechou a porta, ele estava sozinho, ele, o corpo daquele menino e Deus. Pois onde ele fez a promessa, ele também orou para o dono da promessa. Porque em Números 23:19 nos fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou vai se cumprir. Ainda que aos nossos olhos é impossível, não consigo ver, não consigo entender o que está acontecendo, há uma promessa e há o cumprimento da promessa. E o nosso Deus, Ele é e Ele faz e Ele continua fazendo promessas em nossas vidas.
ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, porque muitas das vezes nós nos limitamos com a visão da terra. Nós estamos andando por vistas, quando a palavra de Deus nos manda andemos por fé. A gente não pode andar por vistas, porque se a gente for andar por vista, ele não ia conseguir olhar o que aquela mulher precisava. Ele não ia conseguir olhar qual era a necessidade dela. Ele ia olhar a aparência, ele ia olhar, ver que nada ela precisava e não ia conseguir atingir o seu coração. Extrair dela aquele sonho que estava morto e enterrado dentro dela. Mas nós devemos andar por fé. Deus nos chama nessa noite a voltar a sonhar, a continuar acreditando que o poder continua sobre as suas mãos. Amém. E ao subir, Eliseu, vamos lá. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Então o menino voltou à vida. O menino voltou à vida. E aquele mesmo homem mandou que Geazi chamasse a sunamita, como lá no início, e ela veio até o quarto e viu o seu filho vivo. E ela se prostrou diante do homem de Deus e agradeceu e louvou ao Senhor. Amém? Gente, a hora já foi embora, mas eu quero terminar trazendo essa reflexão para vocês. Que Deus, Ele continua com o controle sobre as tuas mãos. Aquele menino voltou à vida. Aquele menino, Deus fez reviver a promessa na vida daquele menino. E eu queria deixar para a nossa meditação e para a gente levar para as nossas vidas. Prepare o ambiente do milagre. A sunamita, sem saber, ela preparou o ambiente do milagre. Ande em direção ao milagre. Ela não disse nada para ninguém, ela não reclamou, ela não blasfemou, ela andou procurando o caminho do milagre. Fale com a pessoa certa sobre o milagre. Não fique, às vezes a gente, por estar muito angustiada, acaba falando demais e ouve coisas que não é de Deus para nossas vidas. Então fale com a pessoa certa e viva o milagre. Confie que Deus tem um milagre na sua vida. Ele tem sonhos. E vai tudo bem com você? Ainda que não esteja, eu te convido a você a se colocar de pé. Talvez não esteja, mas Deus quer nos usar nesse tempo. E tem sonho sendo gerado dentro de você, que você e Deus conhecem. Talvez você não diga nada, nunca saiu nos seus lábios. Só você e Deus sabe esse sonho. Conhece o seu interior. Tem coisas que você só fala para Deus. E tem coisas que a gente esconde lá no nosso profundo, que a gente já deu como esquecido, como morto. Mas Deus, Ele quer nos fazer hoje, como Ele fez com a vida daquele menino. Quer trazer a vida, os sonhos de Deus para a sua vida. Muito mais do que sonhos materiais, do que bens. Deus quer trazer para a sua vida, você transformar em atitudes, em amor, aquilo que Deus tem plantado no seu coração, para a obra dEle aqui nesse tempo, aquilo que Deus colocou na sua mente, no seu coração, para que você viesse fazer. Às vezes a gente fala, não é para mim não, deixa que outro faz, mas Deus tem confiado a você, assim como a sunamita disse, vai tudo bem, me deixa quietinha, não preciso de mais nada. Tem hora que a gente fala assim, me deixa quieta, deixa que alguém outro faz. Não, mas Deus tem confiado a você. Esse sonho que Ele tem colocado no seu coração. É hoje, é com você que Ele está falando. O Senhor, Ele tem agido de forma sobrenatural nas nossas vidas. O nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus continua a trabalhar no nosso interior. E se você tem esse sonho, peça a Deus que Ele continue gerando, porque como aquela mulher tinha um sonho, ela gerou. Ela demorou 9 meses para aquela criança vir à vida. E teve pessoas do lado dela, como Eliseu, que serviu de parteira. Às vezes tem alguém ao seu lado, que vai te servir, vai te ajudar. O que a parteira faz? Ela extrai aquilo de melhor que tem dentro de nós. Não é isso? Então, que Deus nos use nesse tempo,
para gerarmos algo em Deus. E se você já tem e ainda não consegue colocar isso para fora, peça a Deus que use partelhas para extrair o melhor de Deus na sua vida. Amém? Eu quero convidar o nosso pastor para estar orando pela sua vida. Eu sei que é a minha primeira vez, mas eu não podia sair daqui nessa noite sem fazer esse apelo a você. Você que tem esse coração, você que ouviu essa voz, o Espírito Santo de Deus falou com você, que você coloque a mão no seu coração, ou se você se sentir à vontade, venha até a frente. Eu vou pedir ao pastor que esteja orando pela sua vida, para que Deus traga, que Deus venha fazer com que você continue gerando esses sonhos de Deus, para que esse sonho de Deus venha a nascer. O Ministério de Louvor vai louvar. Vou pedir a Juliana também que esteja abençoando essas vidas. Eu agradeço aos irmãos pelo privilégio, por poder me ouvir. Que Deus tenha ministrado em cada coração. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar.